Ei, gente, bom dia. Bom dia para você que está me assistindo aqui ao vivo, aqui às 9 da manhã, e para você que vai assistir depois gravado. Hoje a gente vai estar conversando sobre uma lei sistêmica que foi observada por Bert Hellinger nos seus estudos, nas suas pesquisas ao longo de décadas, que se chama a lei do equilíbrio, tá? Mas antes de eu falar sobre a lei do equilíbrio, existem 3 leis sistêmicas, que Bert veio falar pra gente. A primeira lei é a lei do pertencimento, a segunda é a lei da ordem, da hierarquia, e a terceira é a lei do equilíbrio. Essas 2 primeiras leis, a lei do pertencimento e a lei da ordem, elas acontecem dentro de casa. Como é que eu vou explicar isso para você? Dentro da nossa família primária, dentro da nossa família de origem, tá? Então, o pertencimento e a ordem precisam estar bem ajeitadinhos, bem arrumadinhos, bem ok, para que depois, quando a gente vai para o mundo, quando a gente vira adulto, entre muitas aspas, e a gente vai para a vida, a gente começa a exercer, essa lei do equilíbrio nos nossos relacionamentos amorosos, nas nossas amizades, nas nossas sociedades, no nosso trabalho, com os nossos vizinhos, enfim. Então, bom dia, gente. Então, e aí, o que acontece? O que é a lei do equilíbrio, É o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, vamos falar muito aqui sobre, obviamente, relacionamento amoroso, porque a gente está nessa linha aqui de focar nos relacionamentos amorosos, mas ela se aplica a várias outras relações, Então, mas como eu estou fazendo uma série de lives sobre relacionamento amoroso, eu vou estar trazendo exemplos aqui para vocês de atendimentos meus aqui de casal, exemplos da vida, e sobre alguns desequilíbrios que podem acontecer, tá? E também, mais pro finalzinho da nossa conversa aqui, que na verdade é uma conversa, eu vou estar ensinando para você um exercício para você fazer com o seu parceiro, com a sua parceira, para você perceber como que tá essa história aí de equilíbrio, tá? No relacionamento de vocês. Então, eu quero saber aqui, quem tá aqui na live comigo agora, quem tá no relacionamento amoroso? Quem é que vive aqui um relacionamento? Me conta aí. Levanta a mãozinha, ou diz eu. Quem é que vive um relacionamento amoroso aí? Já ouviu falar sobre constelação familiar? Sabe do que eu tô falando? Kelly, Adélia, Gabriel, tá todo mundo no relacionamento amoroso, Rosane, sim, a gente ou tá em um relacionamento amoroso, ou já esteve no relacionamento amoroso, ou quer estar no relacionamento amoroso, ou morre de medo de ter um relacionamento amoroso, mas o relacionamento amoroso faz parte da vida, não é? Porque é o relacionamento amoroso que faz a gente consegue levar a vida adiante, A vida que a gente recebeu dos nossos pais, a gente vai lá, coloca pra frente, tem um relacionamento e segue adiante. Então, vamos lá, gente. O que acontece? Vou pegar os meus bonequinhos lindos. Então, temos aqui João e Maria. Eu vou dar esse nome, porque é um clássico. João e Maria. João e Maria precisam prestar atenção nessa quantidade do que dão um para o outro, tá? Então, vamos imaginar um seguinte exemplo. João é um cara que trabalha muito, e ele sai o dia inteiro, e ele paga todas as contas, e ele se cansa, ele trabalha de segunda a sexta, ele é muito cansado e tal. E Maria, por sua vez, ela não trabalha, eles optaram por esse modelo de relacionamento, ela não trabalha, ela fica em casa, mas
ela cuida das coisas, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa e ela tá feliz com isso. Ela fica feliz, né, de varrer a casa, de lavar roupa, de fazer comida, de fazer todas essas coisas. E a gente olha e fala, bom, muito bem, é um casal que está equilibrado, onde ninguém se sente sobrecarregado, ninguém se sente sufocado, sabe? Um peso ali nas costas. Está todo mundo dando e recebendo na medida em que considera ok, tá? Isso é um casal teoricamente equilibrado. Ou um outro modelo de casal, onde os dois trabalham, os dois pagam as contas, e aí é um tema interessante que eu vejo aqui no consultório, né? Que a maioria das pessoas hoje em dia, as duas partes trabalham, as duas partes pagam contas e tal. Mas, às vezes acontece um fato interessante. Aquela parte que ganha mais, né, do casal, acaba assumindo todas as contas do casal. E isso é um desequilíbrio. Porque o que teoricamente é o justo? O justo é que seja proporcional. Então, se somando todas as contas da família da X, proporcionalmente é o que cada um deveria estar participando naquele modelo de casamento. Só que isso nem sempre acontece. E isso acaba gerando ao longo do tempo um desequilíbrio, né, na relação que é natural que aconteça. Então, quando uma parte desse casal dá demais, faz demais, né? Então vamos lá, eu dou um e o outro recebe um. E esse um, gente, não necessariamente é dinheiro, tá? Isso é atenção, é carinho, é cuidado, é zelo, é tudo isso que a gente troca numa relação, sim, né? A gente não troca só objetivamente dinheiro, não é assim, óbvio que não, é o que eu sinto que eu dou nessa história aqui com o meu parceiro, né? Então eu dou um, o parceiro dá um, ok. Mas se eu começo a dar muita coisa, essa pessoa ela fica em dívida comigo. Então, lembra, eu não sei se vocês são da época daquelas balanças assim de mercearia, porque eu vou fazer 50 anos esse ano, então eu sou dessa, eu peguei mercearia de bairro, né? Onde o dono lá da mercearia botava, a gente pegava lá um quilo de batata, ele botava, ele tinha um pezinho lá que ele botava, tá, beleza, 1 quilo está equilibrado. Isso a gente tem que pensar o tempo inteiro no nosso relacionamento, em todos os aspectos, tá? Então, porque quando uma parte está recebendo muito, né, ela está recebendo muito, ela passa a olhar esse parceiro como um credor, ela passa a olhar de baixo, assim, sabe? Ele fica pequenininho e ela fica grande, muito grande diante dele. Ele olha e fala, nossa, e ninguém se sente confortável olhando de baixo para outra pessoa, muito menos num relacionamento, né? Então, quando em uma relação há esse desequilíbrio entre o dar e o receber, onde um se sente pequeno e o outro grande, o que acaba acontecendo? Infelizmente, essa parte que está aqui embaixo, que tanto recebeu, que tanto está pesado, que tanto está, eu vou usar uma palavra que é difícil, mas que é assim que as pessoas se sentem, né? Sem dignidade, falta dignidade para ela, que é assim que ela se sente diante dessa pessoa aqui, que é tão grande, tão incrível, que, ai, nossa, ela compreende tudo, ela perdoa tudo, ela paga todas as contas e não, nossa, que essa pessoa que tende a sair da relação. É isso que acontece, gente. Eu já vi muito isso acontecer aqui no consultório, muito. E aí você fala assim, poxa, sacanagem, porque assim, que ingratidão, porque eu fiz tanto por ela, ou eu fiz tanto por ele, tanto faz, eu fiz tanto e essa pessoa foi lá e ela me traiu, ela amou outra pessoa, ela saiu de cena. E eu que perdoei tudo, e eu que entendi tudo, e eu que carreguei essa relação nas costas. Como assim que essa pessoa fez isso? Isso é uma baita de uma sacanagem. Não pode, tá errado. O que aconteceu foi que esse casal, ele não prestou atenção no que estava acontecendo. Essa pessoa ficou grande demais e não pode. A gente desonra o outro quando faz isso, porque a gente coloca o outro em dívida com a gente.
em dívida. Então, a gente perceber exatamente como está o nosso relacionamento. Então, assim, vamos lá. Quem tem um relacionamento longo, né? Por exemplo, eu tenho um relacionamento muito longo. E ao longo de todo esse tempo, acontecem muitas coisas, né? Então, às vezes, um tá ganhando mais, outro tá ganhando menos, um tá trabalhando muito, outro tá trabalhando um pouco menos. Isso é normal, qualquer casal é assim. Mas esse reajuste das tarefas, das coisas, sabe, do fazer, ele precisa acontecer. Então, às vezes, a mulher está num momento onde ela está trabalhando muito, 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 onde ela está fazendo muitas coisas, o horário dela, tipo eu, né? Eu vou dar um exemplo meu, eu e o meu marido. Eu, ultimamente, né, estou trabalhando muito mais tempo, o horário, né, a questão de horário. Então, o que acontece? Ele acaba chegando um pouquinho mais cedo do que eu em casa, então ele vai lá, ele adianta o jantar, ele vai fazendo alguma coisa, final de semana eu já procuro compensar, eu já faço outras coisas, ele é bom em fazer comida, eu já não sou tão boa assim, então ele vai lá, ele faz a comida, eu já fico com a parte de lavação de louça lá, e aí eu lavo a louça numa boa, e a gente equilibra dessa forma. Ninguém se sente sobrecarregado, ninguém se sente fazendo, ai meu Deus, tudo eu nessa casa, né? Porque isso eu já vi muito. Eu tenho uma paciente que eu atendo, que ela, quando começou a fazer terapia comigo, ela... Peraí. Entre o casal, saber se tem algo incomodando. Sim, com certeza, Délia. Isso é muito importante. A comunicação é fundamental. E por isso até que eu vou passar um exercício bem legal que todo mundo deveria fazer aí com seu parceiro. Depois não perde. Fica aí até o fim para você saber. Então, essa minha paciente, quando ela começou a fazer terapia, ela é uma profissional, né, bem sucedida e tal, trabalha muito, ela tem um negócio dela, ela tem um escritório de advocacia. E só que ela vinha de um modelo de relacionamento com esse marido dela, onde ela fazia todas as coisas em casa. Ela que fazia comida e tal, só que o negócio dela foi crescendo. Ela foi trabalhando cada vez mais e mais e mais. E ele tem um emprego, que é um emprego público, né, onde ele trabalha muito menos tempo do que ela, menos horas do que ela por dia. Mas eles não conseguiram atualizar o software, né, da relação deles, no sentido de, peraí, agora eu estou trabalhando muito mais do que você e eu estou ficando cansada, então agora segura um pouquinho as contas aqui, já que você está em casa. Ele chegava em casa 3, 4 horas da tarde e ela só chegava muito tarde, e ela chegava muito tarde, ela ainda ia fazer comida, ela ainda ia lavar a roupa, ela ainda ia arrumar a merendeira da filha do dia seguinte, olha... Pensa, então só quando ela me contava isso, eu olhava assim, eu falei, gente, você não acha que tem algo errado nessa história? Você não acha que tá desequilibrado isso e que isso é insustentável ao longo do tempo? E que essa conta vai chegar uma hora que você vai apresentar para ele e que você tá muito superior e que você vai acabar com o seu casamento dessa forma? E aí a gente foi conversando sobre isso, né? E lógico, tinha uma série de dificuldades aí nessa história, porque ninguém age assim do nada, né? Tudo tem um sentido, gente. A gente, ou por dar demais numa relação, ou por receber demais, tem um sentido. Então, às vezes, a pessoa está num casamento onde ela só quer receber. Ela só quer ser cuidada, ela quer ser mimada, ela quer ser paparicada, ela é uma filha. Ela não está sendo uma mulher ali, adulta, sabe? Do mesmo tamanho desse homem. Não, ela está se comportando como uma filha. Porque, claro, ela já veio com essa demanda de casa. Então, entende? Quando eu falo da lei do pertencimento e da hierarquia e da ordem, aquilo já não foi resolvido dentro da casa dela, lá atrás. Quando ela era uma criança, quando ela era uma menina e ela saiu de casa, foi casar com esse homem, ela já saiu errada. E ele, por concordar com uma coisa dessa, também estava errado. Ele ficou no lugar do cuidador, do provedor, não, do que eu tenho que dar conta de tudo, porque provavelmente ele teve esse modelo em casa. Não é? Então, quantas histórias a gente vê assim, né? Vocês conhecem pessoas com histórias assim, onde tem uma parte que está muito sobrecarregada, tem uma parte que está entendendo tudo, perdoando tudo, tendo que passar por cima de tudo, enquanto a outra parte segue
errando, segue fazendo o que acha que tem que fazer, entregando pouco na relação. Então, essa entrega da relação, ela precisa ser muito, muito bem equilibrada, tá? E isso é uma coisa que depende, né, como a Adélia colocou, de comunicação, de realidade, de consciência, né, de percepção, de tipo, vamos ser honestos. O que cada um está fazendo aqui nessa história? O que cada um está trazendo para essa relação? Porque a relação de casal, ela é igualitária. A relação de amigos é igualitária, né? Precisa estar aqui no mesmo tamanho, de sócios, de colegas de trabalho. É diferente, por exemplo, de relacionamento de irmãos. Irmãos já é outra história, já tem a questão da hierarquia envolvida. Relação de pais com filhos, não existe essa questão de equilíbrio. Lógico que não. Porque os pais, eles doam infinitamente, né? Nós somos pais e precisamos entender isso. É claro que quando nosso filho chega na vida adulta, a gente precisa se recolher e deixar ele ser adulto, deixar ele crescer, né? Outro dia eu fiz até um videozinho curtinho sobre isso, sobre deixe seu filho adulto pagar as próprias contas e tal, e muita gente veio falar comigo sobre isso, porque é muito difícil, né? Muito difícil, mas a gente só assim consegue entregar filhos para o mundo, né? Porque é além desse mundo que eles vão viver. Então, como é que esse filho vai criar uma família, vai assumir, né? Conquistar as coisas dele se ele não aprendeu isso em casa? Enfim, então, vamos lá. A lei do equilíbrio, ela serve para trazer harmonia e sucesso num relacionamento. Então, se você sente que você está dando demais, para. Puxa o freio de mão e olha, peraí, vamos conversar aqui. Eu tô sentindo que não tá legal. Eu tô sentindo que eu tô fazendo muito. Eu tô sentindo que eu é que cuido de tudo, eu que levo as crianças na escola, eu é que tenho que me preocupar com tudo. E aí você trabalha e você acha que você já fez muito. Mas vamos lá, se ele é a única pessoa que trabalha e traz dinheiro, nada impede também dele participar, né, dessas coisas da casa. Isso, gente, nós estamos em 2023, né, já passou muito tempo da época em que o homem não fazia nada, enfim. Mas há de ter um equilíbrio, porque eu conheço casais onde o homem, só ele que trabalha, tá? Esse é o modelo deles, mas essa mulher, ela fica num lugar de passividade extrema e ela só quer receber. Ela só quer ser cuidada e ela tem raiva dele. Porque isso que acontece quando a gente só recebe. Chega um ponto que, como eu já falei antes, né, não sei se você estava aqui e você pegou, é indigno isso. A pessoa olha de baixo para cima e ela não quer, e ela passa a ter raiva dessa pessoa que está doando muito, que está fazendo muito, porque ela sente que ela nunca vai conseguir retribuir. Nunca vai conseguir retribuir. Então, ou essa pessoa para de dar, essa que está dando muito para de dar, ou essa daqui começa a encontrar formas, né, em conjunto com essa outra aqui, de dar também, de participar também, de fazer também. Então, senão não tem respeito entre as duas partes. E o relacionamento precisa de equilíbrio, um equilíbrio perfeito. A Bert fala uma coisa interessante, né, que acontece com a gente e que é natural nessa troca, né? Quando você me dá, o meu parceiro me dá uma caixa de bombom, aí eu fico feliz, ai que delícia, caixa de bombom, ai que bom, Ana. A minha é natural que eu tenha o desejo de retribuir um pouco mais, porque é isso que a gente sente uma certa, eu vou usar uma palavra aqui que eu quero que você entenda bem, tá? A gente sente uma certa culpa de ter recebido, tipo, ai, nossa, ele me deu uma caixa de bombom, ai, que legal. Isso eu tô falando de pessoas adultas, tá? Não tô falando de criança, porque criança só recebe, tipo, ai, que legal, ele me deu uma caixa de bombom, espero que semana que vem ele me dê 2. Não, tô falando de pessoas adultas. Então, as pessoas adultas, elas recebem, ai, ele me deu uma caixa de bombom. Ai, nossa, então, ai, final de semana eu acho que eu vou comprar uma garrafa de vinho e vou comprar aquele pãozinho especial que ele super gosta, assim, e aí vou fazer esse agrado. E aí a gente vai trocando para mais. Deixa eu ver aqui, deixa eu conversar um pouquinho com você. Vou botar meu óculos. Você vê no equilíbrio, principalmente quando o casal tem filhos, onde a demanda é mais exaustiva para a mãe. Sim, com certeza. Então, assim, com essa questão dos filhos,
ressalta ainda mais como esse casal funciona, não é? Porque quando o casal já não está funcionando bem, chega um filho, só cresce o problema, né? Porque uma vez, eu não sei quem falou, que teve essa ideia absurda de que filho une o casal. Gente, essa pessoa que falou isso não tem filho, né? Porque quem tem filho sabe do que eu tô falando. Filho não une casal. Filho, muito pelo contrário, ele vai ressaltar tudo de ruim que tá acontecendo ali no relacionamento do casal. Não vai? Então, se o casal já não se respeita, não se entende, não existe equilíbrio, existem N problemas, esses problemas vão aumentar ainda mais com o filho. Aí a pessoa vai lá e tem outro filho. Ui, nossa! Então, assim, por isso que muita gente se separa depois que tem filho, né? Porque aquela idealização do romance vai por terra. Eu falo muito, gente, eu tenho que beber água. Não é? Exatamente. Raquel está concordando aqui comigo. Então, uma vez eu vi uma história de uma pessoa, vou trazer uma história aqui pra você. Ele foi casado com uma pessoa e essa pessoa era bem mais jovem do que ele. Tudo bem, tá? A princípio não tem problema desde que haja um equilíbrio aí, tá? Isso aí um dia eu posso fazer uma live só sobre essa questão de algumas diferenças. E aí ele era muito mais velho do que ela, muito mais experiente, muito mais, até culturalmente, né? Ele estava aqui. E aí o que aconteceu? Ela quis estudar, ela quis fazer faculdade e tal, beleza. E ele pagou a faculdade dela. Então ele foi pagando a faculdade dela, ele resolvia todas as coisas, parecia um pai dela, porque ela não deu um jeito para pagar a faculdade dela, ela não foi lá trabalhar, ela não fez um FIES, um crédito educativo para pagar a própria faculdade. Não, ele pagou a faculdade dela igual o pai paga para filho, sabe? Ele pagou a faculdade dela, tarana. Então, dentre todos os outros milhões de problemas que eles já tinham, eles acrescentaram mais um fazendo isso. O que aconteceu? Quando essa pessoa se formou, ela não suportou mais ficar nessa relação. Ela saiu dessa relação. Ah, ela saiu só por causa disso, mãe? Claro que não. Lógico que não, gente. Isso foi a cerejinha do bolo, sabe? Aquilo que faltava para ela olhar e falar assim: minha dívida com você é impagável. Eu não consigo olhar para você, porque eu nunca vou chegar aos seus pés. Eu nunca vou conseguir retribuir tanto que você me deu, porque ele fez muita coisa. Ela ficou assim, ó, carregada de coisas ao longo do tempo. E muito bem, aí você adianta a fita, esse mesmo homem vai e se relaciona com uma outra pessoa. E ele repete a mesma situação. Ele se envolve com uma pessoa mais nova do que ele, e aí ele vai lá, e aí ela olha, ela já tá olhando ele de baixo pra cima, tá? Porque ele era o cara. E aí ela olha, ai, nossa, que incrível, nossa, com quanta sabedoria você tem, nossa. E aí ele vai lá e paga a faculdade dela. O que aconteceu, hein? Um dia ele chegou em casa e não tinha nenhuma peça de roupa dela. Nada. Foi isso só que acabou a relação deles? Lógico que não, gente. Pelo amor de Deus. Quem tem um relacionamento sabe o quantos atravessamentos, quantas coisas, né, interferem na felicidade, no sucesso de um relacionamento. É claro que não foi só isso, tá? Pelo amor de Deus, não entendam mal o que eu tô falando aqui. Mas isso foi um ingrediente muito importante, que infelizmente acabou com um outro relacionamento dele, né? Então, você vê, não houve um equilíbrio, não houve. Ela estava muito abaixo dele. Então, a lei do equilíbrio é a lei que rege o relacionamento. Outro dia também eu tive uma paciente que eu conto os casos assim, mas é lógico, né, gente, eu não tô falando aqui o nome de ninguém, vocês sabem que pode ser qualquer pessoa. Ela não trabalhava e ele que trabalhava, tinha um excelente salário e tal, pipipi. E a gente um dia conversando sobre essa história de equilíbrio, né, e eu perguntei a ela como é que ela se sentia nisso, né, se ela se sentia
retribuindo, né, e participando de alguma forma nessa conta. E aí ela me falou o seguinte, ah, Simone, eu dou sexo pra ele. Aí eu falei, oi? Para tudo, né? Então ela estava colocando como forma de pagamento, né, de igualdade, o sexo que ela fazia com ele. Gente, sexo é básico, fundamental e tem que ser bom para as duas partes, não pode ser moeda de troca, não é? Tipo, olha, então porque você paga todas as contas e você assume todos os problemas e eu tô aqui bela e formosa, eu seguindo minha vidinha aqui como se fosse uma filhinha, eu te dou sexo hoje à noite, sexo gostoso? Aí eu falei para ela, olha, trocar sexo por dinheiro tem outro nome. Ela ficou chateada. Claro que ela ficou chateada. Mas isso serviu pra ela. Ela pensou. Que conta é essa que ela estava fazendo na cabeça dela? De que aí depois ela veio, né? Lógico, a gente trabalhou muito isso em terapia e ela descobriu muitas coisas sobre ela, né? Sobre a história dela, só com essa fala que ela teve, de que sexo paga. Sexo paga. Não é assim, gente. Sexo faz parte, é uma troca gostosa que a gente faz porque a gente quer, não com uma intenção de equilibrar uma conta. Lógico que não. Então ela ficava muito preocupada, assim, quando eles ficavam, sei lá, uma semana sem transar, tipo, ai, preciso pagar minha conta. Porque era isso que batia dentro dela, né? Eu preciso pagar minha conta. Isso é sério, né, gente? Isso é muito sério. Meu Deus do céu. Será que isso acontece? Você conhece alguém que já viveu isso? Que acha que é dessa forma que se equilibra? Não, né? Outro dia eu vi uma história na internet muito bonita sobre essa coisa do equilíbrio, né? Mas aí não é nem especificamente sobre equilíbrio no relacionamento amoroso, mas eu achei muito interessante essa história. Ela conta assim, o rapaz contando a história, que um dia a mãe dele pediu 1 quilo de sal para a vizinha. E aí ele falou, filho, vai lá pedir 1 quilo de sal na vizinha e tal. Aí ele falou, mãe, mas a gente não precisa de 1 quilo de sal. A gente não precisa, a gente tem aqui. Aí ela, não, filha, porque eles estão passando por um momento difícil. E quando a gente pede e eles nos dão, eles têm dignidade. Porque aí eles se sentem à vontade para amanhã, né? Talvez pedir de novo quando eles precisarem. Então, não fica tão desigual como se a gente fosse incrível, a gente não precisasse nunca deles. Então, nessa relação, a gente precisa mostrar que a gente precisa do outro. Reconhecer esse outro. Então, a gente está falando aqui de coisa de vizinho, de amigos, né? Mas pensa isso no seu relacionamento. Será que você está dando o devido valor para o seu parceiro? Será que você está mostrando que precisa dele? Mas não é um precisar de, eu preciso de você para viver. Isso é terrível. Isso é pesado, não é? Quando um casal sente isso, eu não vivo sem você. Gente, pelo amor, esse casamento, esse relacionamento já está no fim. A gente não tem que precisar do outro para viver. Não. Estar com o outro pode ser bom para que eu transborde, para que eu seja mais feliz, mas não para me completar. Então, o equilíbrio, essa lei do equilíbrio entre o dar e o receber, ela é importante nesse sentido, porque ambos são adultos. Crianças só recebem. Crianças é que só recebem, né? Quem tem filho é que sabe. Aí você faz um negócio pro filho, ele fica confortável. Ele não se sente em dívida com a gente. Tipo, eu tenho que devolver. Minha mãe me deu banho, então eu tenho que dar banho nela. Não. Criança lá segue a vidinha dela lá.
Porque é assim que tem que ser. Os filhos recebem, né? Os filhos recebem e os pais doam. Casal, não. Amigos, não. Então, se você tem uma relação de amizade, onde, ai, nossa, só você se preocupa, só você liga, só você quer visitar, nananã. Por quê? Tudo isso, óbvio, né, gente, tem lá suas explicações. Ninguém é assim do nada. Ninguém é o que é, né? Como diz, sei lá quem, nem lembro quem falou isso, mas cada um sabe, a dor é a delícia de ser o que é. Alguém sabe quem falou isso? Eu não sei quem falou isso, gente. Agora eu não lembro. Mas é isso. Tem uma razão de ser. Todas as patologias têm uma razão de ser. A pessoa que é narcisista, que é isso, que é aquilo, ela tem uma razão de ser. Tem um motivo dela ser isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu conversar com vocês, gente. Conheço casos de relacionamentos que só querem... Ah, Caetano Veloso, isso, Rua. Isso mesmo, foi Caetano, maravilhoso. Então, conheço casos de relacionamentos que só querem receber. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui antes. Adélia, o nascimento de um filho é o renascimento dos pais, havendo diálogo, principalmente quando se trata do casal, a dois. Porque além de ser pai e mãe, o marido e a esposa ainda existem e resistem. Perfeito, perfeito. E aí, ó, ai, Bert fala uma coisa interessante. Um dia eu vou fazer só uma live sobre essa coisa de filho, tá? Só sobre filhos. Mas ele fala uma coisa interessante. A relação do casal precede a relação com os filhos. Então, um casal que esquece de ser casal porque virou pai e mãe, como é a maioria dos casais, né? Aí vira mãe, vira pai, tipo, lá esquece o cara, deixa ele pra lá, para de cuidar dele, ou ele para de cuidar dela, pra só se preocupar com o filho. E tudo quer fazer com o filho, não tem um momento do casal sozinho. Claro que, gente, pelo amor de Deus, né? Quando a criança é pequena, é muito difícil, né? É muito difícil porque o tempo é muito curto, o casal não tem tempo nem de conversar. Eu tenho um casal que eu atendo que eles têm 3 filhinhos. 3 crianças muito pequenininhas. Pensa como é difícil para eles. Então, eles estavam aqui na sessão de casal ontem, eles têm que trazer a bebezinha pequititinha, com 6 meses. Lógico. E há um equilíbrio nisso, mas eles estão conseguindo equilibrar e encontrar um momento para fazer terapia, encontrar um momento para fazer terapia de casal. Ficar aqui, ó, 2 horas aqui sentado aqui no meu sofá. Que bonito isso, né? É um casal que tem tudo para dar certo. Tudo para dar certo, porque eles estão conseguindo priorizar a relação deles, sem inventar desculpa. Sem inventar desculpa nenhuma. Então, ficou claro para vocês essa história da lei do equilíbrio? Tem alguma dúvida? Fala aí comigo. Alguém ficou com dúvida? Quer que eu fale mais sobre isso? Porque eu não quero fazer uma live muito extensa para não ficar muito cansativo, né? Eu sei que o horário também já é difícil, mas é um horário que eu consigo fazer, né, gente? É o horário que eu posso. Então, um dia, quem sabe, eu faço lives assim à noite, 8 horas da noite, igual todo mundo faz. Mas, por enquanto, não dá, entendeu? Então, eu faço no que eu posso. Deixa eu ver. Então, eu quero passar agora para você, presta atenção, que eu vou passar um exercício interessante para você fazer com o seu parceiro, com a sua parceira. Você vai pegar esse exercício, gente, eu faço aqui todo casal, primeira sessão de casal, segunda sessão de casal, quem é meu paciente aqui sabe, faz esse exercício aqui comigo e faz aqui, tá? Mas aí você vai fazer aí na sua casa com o seu parceiro. Você vai pegar uma fichinha, uma folhinha e vai dividir ao meio. E numa banda aqui da fichinha, você vai escrever assim: o que eu sinto que dou. E do outro lado, você vai escrever o que sinto que recebo. E é uma fichinha, gente. Isso aqui não é um trabalho, um TCC, não. Tem que ser objetivo, bem curtinho, tópicos, sabe? Tipo, eu dou muita atenção, eu dou meu tempo todo, eu pago todas as contas e lá, entendeu? Essas coisas bem pontuais. Você vai botar em tópicos aqui. Então, o que eu sinto que dou para ela. E o que sinto que recebo dela. O que eu dou pra ele, o que eu sinto que recebo dele. Então, os dois vão preencher cada um a sua fichinha, tá? Então, um vai ter uma fichinha e o outro vai ter uma fichinha.
Aí, muito bem, não levem muito tempo para fazer isso, não é para ter uma vida inteira, 1000 horas para fazer, não, é coisa de 10 minutos. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão cortar aqui no meio a fichinha e vão trocar a segunda parte, que é o que eu sinto que recebo. Por que a gente precisa fazer isso, gente? Para a gente fazer um check-up aqui, de verdade, na real, do que eu sinto que eu dou carinho, mas, cara, ele não sente que recebe carinho. Então, peraí, tá acontecendo alguma coisa aqui, né? Eu acho que dou. E ele não sente que recebe, ele não colocou isso aqui na listinha dele. E aí, gente, isso é material para vocês conversarem noites e noites e noites. Conversarem, não é para brigar, né? Pelo amor de Deus, ninguém aguenta brigar em relacionamento. E é por isso até que muitos relacionamentos terminam, porque ninguém quer conversar, ninguém quer falar sobre aquilo que não tá bom. As pessoas acham que o tempo vai resolver, o tempo só deixa a gente com mais ruga, mas, né? Enfim, o tempo não resolve nada, nunca resolveu. É a ação da gente que resolve as coisas. Então, quando a gente pega, né? E isso é a realidade, isso é uma foto, né? Isso é uma fotografia do que eu sinto que eu dou e o outro sente que recebe. Não tem como a gente não perceber certas coisas. E aí cada ponto precisa ser conversado entre o casal. Cada pontinho desse aqui, né? Então, se eu escrevi que eu sinto que estou dando muito dinheiro, por exemplo. Eu sinto que eu tô dando muito dinheiro. E aí ele não sente que recebe isso. Ele não falou, peraí, então vamos conversar sobre isso. Talvez a gente tenha que reequilibrar as nossas contas. Porque se eu sinto que eu tô dando muito isso, não é? Eu sinto que dou amor. Gente, isso é desse tamanho, né? Eu sinto que eu dou amor. Dou amor como? Talvez na linguagem do outro, na leitura do outro, ele não sente que está recebendo. Você sente que está dando na sua linguagem. A sua linguagem pode ser aquela linguagem de serviço, né? Você faz as coisas, você vai no mercado, você, sei lá, tu marcou o médico dele. Mas ele não sente que isso é amor. Talvez ele precise de toque. Talvez ele precise de palavras. E aí é legal, né, pra gente perceber também qual é a nossa linguagem. Como eu estou dando isso? Será que eu estou me sentindo explorada em determinado ponto dessa relação? E aí, então, conversem sobre isso. Conversem sobre isso, porque quando há um desequilíbrio nessa relação entre o dar e o receber, onde um muito dá, somente dá. Porque tem gente que é aquele doador compulsivo. Ele só quer dar, ele não quer receber. Isso não é bom. Isso não é bom, isso é péssimo. Isso não é sinal de bondade, não. Não é sinal de que você é, um discípulo de Francisco de Assis. Não. Isso não é nada, não quer dizer nada de bom pra você, tá? Você não se tornou uma pessoa maravilhosa porque você é um doador, que você faz muito. Não, isso é sinal de arrogância. Arrogância. Não é gostoso a gente escutar essa palavra, né? Pois é, mas é. Porque se eu acho que eu sou tão incrível, maravilhosa, que eu não preciso receber nada de você, olha que lugar que eu tô. Eu sou muito foda. Eu sou muito incrível. Você não pode, nada que você faça vai nem fazer cosquinha em mim, porque olha o meu lugar. Olha como eu sou incrível. E eu preciso me manter nesse lugar incrível, né? Porque eu tenho lá as minhas razões. Isso aí, gente, tem que tratar na terapia, né? Eu tenho lá as minhas razões de ser incrível. De me sentir incrível. Então, fazer pelo outro, cuidar do outro, pagar todas as contas e arrumar a casa e chegar em casa de noite e fazer toda a comida. Me torna incrível. Olha como eu sou. E aí, final de semana, ainda vou lá na casa da minha mãe, ainda cuido dela, ainda faço as compras para ela, sendo que ela pode andar até o mercado, ela pode fazer as comprinhas dela, ela pode ir lá comprar uma bananinha e voltar. Mas eu incapacito as pessoas. Que
carteirinha é essa que você tá andando, né? Que cartelinha é essa de aprovação? Aí você vai ficando, vai recolhendo carimbinho, tipo, olha, sou uma ótima pessoa, gente. Olha, minha colega teve um problema, parei tudo que eu tava fazendo, que era importante pra mim, só pra ir lá. Ai, eu faço muito isso, Simone. Nossa, não posso ver ninguém com problema, que eu vou lá e quero resolver. Você tá incapacitando a outra pessoa, você tá olhando ela de cima pra baixo. Quão incrível que você é, né? Não. Fica no seu lugar. Então, só para recapitular, a lei do equilíbrio, ela existe e é necessária nos relacionamentos aqui fora, na vida fora da nossa casa, da nossa família de origem. Na nossa família de origem, a gente precisa resolver o nosso lugar, né, com a lei do pertencimento e a ordem, que também fala do nosso lugar. Quem sou eu aqui nessa história? Eu sou a filha, então eu preciso me colocar no lugar de filha. Se eu não estou no lugar de filha aqui, se essa história aqui com os meus pais, os meus irmãos, não estiver bem resolvida, eu vou para a vida, eu vou para o mundo, eu vou para um relacionamento amoroso com problemas. E aí eu vou querer ser filha, ou vou querer ser mãe. Eu não vou como parceira. E aí fica tudo errado. Se existe uma falta aqui, se existe um problema aqui, eu vou levar para cá. Então, por isso que 99,9% dos casais têm problemas de equilíbrio. Porque todos nós, de alguma forma, né? A gente vai descobrir isso depois, né? Com o tempo, ó. Com muito sangue, suor e lágrimas. A gente tem problemas aqui. Então, aqui é um bom check-up, tá? Pra você perceber, tipo, que lugar é esse que eu tô nesse meu casamento? Eu tô no lugar de filhinha, que eu quero ser cuidadinha por ele, né? Então é isso, gente. Bom, eu espero que tenha sido claro pra vocês, tá bom? Pretendo fazer toda sexta de manhã live, porém, semana que vem eu vou tirar férias, eu vou viajar sexta-feira e talvez eu faça alguma live de onde quer que eu esteja, se eu conseguir, tá bom? Não prometo, mas eu vou avisar aqui pra vocês sempre sobre os assuntos. Compartilha depois essa live com os seus amigos e tal. Se você não tá me seguindo, começa a me seguir, porque isso é importante, né? Pra gente crescer ainda mais essa comunidade, a gente trocar ainda mais e conversar sobre isso. Se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, tem algum assunto que você queira que eu fale aqui, por exemplo, manda pra mim no direct, tá? Eu tô pensando em fazer uma live sobre traição, que é um assunto que acontece bastante, né? E a gente pode conversar sobre isso. Se esse é um assunto que te interessa também, fala comigo lá no direct, tá bom? Então, muito obrigada pela tua participação aqui, todo mundo que estava aqui presente. E para você que está assistindo depois, curte esse vídeo aí para ajudar, né, a esse Instagram a crescer bastante. E espero você na próxima. Beijo! Tchau, tchau!